Olá, o Metrópolis Entrevista recebe hoje o ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Isabela Cavalcante, hoje eu estou aqui com a minha colega Daniela Santos. Ministro, muito obrigada por ter topado fazer essa entrevista e Olha, é um prazer, disponibilizar seu Daniela. tempo. Muito feliz de estar aqui com você, com a Daniela e poder conversar aqui com as pessoas que nos acompanham. Ministro, para começar, a gente queria falar sobre a Aliança Global contra a Fome, né, que é um tema muito forte dessa presidência do Brasil no G20. Queria perguntar para o senhor quais países já deram uma sinalização de que vão aderir, como está essa situação, e se esse tema do combate à fome e à pobreza continua quando o Brasil for assumir a presidência para sediar a COP30 no ano que vem. Então, nós temos uma notícia boa. Os países do G20, né, que são, na verdade, 21, né, agora entrou mais a África do Sul, que representa, na verdade, um bloco de países, os países, né, da União Africana, e tomaram já uma decisão que vão participar, porque nós temos duas formas de participação. A participação com um plano, né, a partir de toda essa discussão que foi feita na presidência do Brasil no G20, o presidente Lula sempre defendendo há muitos anos uma tese. Alguém que já saiu da pobreza, alguém que deixou de passar fome, teve ajuda de alguém. E a partir daí pôde caminhar com suas próprias pernas. Então, a ideia dele é que só é possível o mundo alcançar a condição de uma meta de um mundo com fome zero, ou seja, todo mundo podendo tomar café, almoçar e jantar todo dia, e também saindo da extrema pobreza, saindo da situação de risco por conta da renda, se tiver ali a participação dos mais ricos. Então, no Fórum dos Mais Ricos, que é o G20, os 20 países mais ricos do mundo, ele propõe na Índia, que se tenha essa retomada da chamada Meta 1 e 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o bom é que agora cada um faz o seu plano. Ainda tem pobreza nos Estados Unidos? Sim. Então, qual é a meta para poder superar? Ainda tem pobreza no Brasil? O Brasil sem fome e o plano de redução da pobreza. São dois planos que a gente trabalha. Então, cada país faz o seu plano. A partir daí, quem tem melhores condições, os mais desenvolvidos, além de fazer cumprir o seu plano, ajuda a cumprir o plano de outros países. E com isso, o que se espera é chegar em 2030 com redução da insuficiência alimentar, a insegurança alimentar e também melhorando as condições de acesso à renda. É o acesso à renda, em geral, que garante as condições de acesso ao alimento. Mas não é só, vamos dizer assim, o comprar a comida, fazer e comer. Como é que o mundo também, em meio às mudanças climáticas, garante a produção de alimento suficiente e bem distribuído dentro do planeta? Então, isso passa por uma macro-organização do comércio mundial, o comércio distribuidor, onde aqui você tem que parar um pouco a ganância que muitas vezes, pela especulação, aumenta muito o preço de alimentos. Esse tema do combate à fome, ele continua na COP30 no ano que vem também? Sim, a COP30 ela é parte, não é, de uma outra meta. Quando você olha ali, a gente estava nós estávamos nos aproximando do final do último milênio e tinha ali uma ideia das metas do milênio. O mundo tem problemas que precisa superar. Dentre os problemas, o risco do mundo alcançar uma temperatura que poderia desequilibrar o planeta. Desde a Revolução Industrial, quando começou a ter queima fóssil, passou a ter muita emissão de crédito de carbono, muita emissão de CO2, melhor dizendo, nós passamos ali a ter um risco. E alcançamos em 2021 essa temperatura acima do que era, vamos dizer, recomendado. Todo o esforço era para não subir a temperatura do mundo acima de 1,5 graus. E em 2021 ela alcançou. O resultado disso, mudanças climáticas. Então, agora, como é que
em meio a mais esse desafio, a gente vai tratar. Então, o Brasil, sediando a COP, o Brasil quer resgatar os compromissos. O compromisso com a transição energética, o compromisso com a garantia, não é, de que se tenha ali, por exemplo, o replantio, né? O Brasil é uma meta de até 2030 ter 12 milhões de novas árvores. Não só, nós temos que conter desmatamento, mas ainda garantir reposição de novas árvores para ter mais produção de oxigênio, captação de CO2. Então, e uma das metas é também esse olhar para os mais pobres, né? Porque aqui precisam de ajuda. Então, queimando lenha, então é possível trabalhar com energia, são pessoas que têm ali, vamos dizer, a necessidade do apoio para cumprir também a sua parte. Ministro, ainda falando sobre combate à fome, o governo ele tinha o plano para tirar o Brasil do mapa da fome até 2030. Hoje o presidente já fala de alcançar essa meta até o fim do mandato, ou seja, 2026. O que o governo está fazendo para alcançar essa meta? O que vai fazer? E também se é possível fazer uma política que seja duradoura para que o Brasil não volte ao mapa da fome, independente de governo, se o presidente Lula sair, se entrar outro governo. Como é que faz para manter isso? Daniel, vocês são muito jovens. Eu vivi um período do Brasil, eu sou do Piauí, como você sabe, da região Nordeste. Eu vivi um período em que a fome e a pobreza, elas eram também ali um fator que causava instabilidade. A fome, eu lhe digo, nós somos um animal, a gente esquece, né? Nós somos um animal e com fome não somos tão racional assim. Então, vivi situações na minha região em que o governo não tinha muito um plano. Tinha umas frentes de emergência que cadastravam as pessoas para fazer estrada, mas era assim, muito limitado. Resultado, as pessoas que passavam fome, as pessoas na extrema pobreza, invadiam os armazéns, né, para saquear, invadiam os supermercados, enfim. Então isso causava uma instabilidade para todo mundo. Aquela escola tinha lá a merenda escolar, o pessoal entrou lá e levou, e agora fica sem merenda os alunos. Então, eu conto isso para dizer que, quando o presidente Lula assume, ele vem do Nordeste, vem dessa experiência que eu também vivi, de ter insegurança alimentar, de viver de uma família na pobreza. Ele assume isso como uma verdadeira obsessão. Então, qual é a lógica? Transferência de renda. Então, quando a gente faz a transferência de renda, a partir de um cadastro que hoje tem 95 milhões de pessoas, quem são dessas pessoas que o problema é fome? São 54 milhões que estão no Bolsa Família. Ali transferem um valor per capita, um valor por pessoa. Onde ela está, ela com o dinheiro acessa a compra de alimento, por isso tem que ter produção e tem que ter alimento chegando a todos os lugares. E garantindo ali uma condição também de condicionalidade. Recebe o dinheiro, tem acesso ao alimento e outra necessidade, mas cuida da saúde. A gestante tem que fazer o pré-natal, vacinação das pessoas, as crianças têm que estar matriculadas, frequentando a aula. Saiu agora uma pesquisa, né, que mostra o resultado disso. A geração da primeira leva do Bolsa Família, 64% dos filhos e filhas daquelas famílias, elas já completaram, ali em 2019, 64% saíram da pobreza, saíram da fome e não voltaram mais. Não dependem mais de nenhum programa, de nenhum benefício governamental. Então, a proposta é complementar também alimento. Às vezes tem uma família maior que você tem que complementar. Então, daí vem a cozinha solidária, a alimentação escolar. Ali a gente tem o programa de aquisição de alimento, isso integrado, município, estado, governo federal, uma rede de entidades extraordinária. O que também fazemos é como dar a mão
para sair da pobreza. A educação e saúde fundamental, mas a qualificação profissional. Nós mudamos as regras no sentido de estimular o emprego e o empreendedorismo, né? Lançamos agora o programa Acredita. O que a gente faz? Faz aqui dar as mãos com o setor privado, faz o curso de qualificação desse público, que está ali na população economicamente ativa, e o resultado ele chega. Nós temos muita gente que está no Bolsa Família, mas é uma pessoa que se formou, está com diploma na mão e não consegue um emprego. É a outra que ali tem experiência como empreendedora, trabalhou num salão de beleza, trabalhou em alguma coisa e não consegue uma colocação. Quando a gente chega e dá a mão, elas trabalham. O ano passado, 9 milhões de pessoas do Cadastro Único do Bolsa Família celebraram um contrato de trabalho. 4.630.000 passaram a ter ali um CNPJ. Então, assim, hoje, quando entra no Bolsa Família, só sai quando sai da pobreza, quando a renda ultrapassa por pessoa da família meio salário mínimo. Hoje, um exemplo, uma família de 5 pessoas precisa a renda elevar e chegar acima de 3.530 para poder sair do Bolsa Família. Sai do Bolsa Família, mas não sai do Cadastro Único. Então, se perdeu o emprego, já não entra mais na fila, já volta para o Bolsa Família. Então, eu estou bastante animado. 71% das vagas do saldo positivo do CAGED, o saldo positivo do emprego, o ano passado, foi o público do Cadastro Único e do Bolsa Família. Este ano, já fechamos até julho 76% das vagas, o público do Cadastro Único, Bolsa Família. Então é falso esse negócio. Esse povo não quer trabalhar, aliás, trabalha e trabalha muito e quer sair da pobreza. Então, com todo esse trabalho que o governo federal tem feito, o senhor acredita que é realista essa meta? É realista. Sair até 2026 ou mais para 2030? A meta oficial do Brasil é a mesma dos outros países do mundo. Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030, até 2030. O que significa um país sair do mapa da fome? É quando você reduz para um patamar abaixo de 2,5%. Você tem uma parcela da população que tem problema de, vamos dizer assim, de desnutrição em razão de saúde, às vezes é um problema que não tem a ver propriamente com o acesso ao alimento. Então, o mundo padronizou esse patamar. O Brasil tinha saído do mapa da fome. Por quê? Porque durante pelo menos 3 anos seguidos, ali foi 2011, 2012, 2013, o Brasil abaixo de 2,5. Então, ali recebeu a certificação de país fora do mapa da fome. Quebrou toda a estrutura que tinha e, infelizmente, em 2021 voltamos ao mapa da fome. Agora, quando o presidente Lula assume, ele abraça essa meta e, com transferência de renda, com complementação alimentar, também pelo emprego, pelo crescimento da economia, o aumento do salário mínimo, pelo empreendedorismo, está dando resultado. Agora, em 2023, a gente teve uma queda, por isso a animação, né? A gente caiu para 2,8%. Então, todo o esforço é para em 2023 a gente reduzir ainda mais. Para lembrar, ali nos cálculos do IBGE, do IPEA, a gente tinha, em 2022, a Rede Pensão fez um estudo, 33.100.000 pessoas na insegurança alimentar. Em 2023, a gente tirou 24,4 milhões com essas políticas que adotamos. Passaram a ter ali a condição de tomar café, almoçar e jantar. Mas ainda abrimos o ano de 2024 com 8,7 milhões na insegurança alimentar. Este ano, até o mês de julho, a gente já alcançou mais de 4 milhões de famílias que estavam fora. A gente faz um busca-ativa, vai lá na floresta, não é? Vai lá em Alagoas, vai em cada canto do Brasil, lá no sul. Agora estamos preocupados com o Rio Grande do Sul, para não voltar a crescer, não é? Nem a insegurança alimentar e nem a pobreza. E
Quando a gente vai dar a mão, aqui também a preocupação com o emprego, para que a pessoa possa ter sustentabilidade. Já tiramos também mais de 3.400.000 da pobreza, sai da pobreza. Outra parte, ela sai da extrema pobreza. Então, ali ela tem um complemento de renda e não mais 50% que a gente paga quando a renda também dá esse passo. Com isso, eu acredito que em 2026, sim, nós vamos tirar de novo o Brasil do mapa da fome. E reduzindo muito a extrema pobreza, a gente alcançou já o mais baixo patamar de extrema pobreza da história do Brasil, o mais baixo nível de desigualdade. Bom, trocando um pouquinho de assunto, a gente queria conversar também Estou achando aqui tão bom aqui. A gente já volta. A gente queria falar também sobre aquele contingenciamento de contas, né, que foi de 15 bilhões. E aí no orçamento do senhor vai atingir o auxílio gás. Isso afeta o pagamento das famílias que são beneficiadas? Não, nós temos um compromisso, aí acho que todo mundo compreende, um compromisso direto do presidente Lula, não faltará dinheiro para os mais pobres. Coloca o pobre no orçamento com total prioridade. Na verdade, a gente, no caso da área social, foi feito um bloqueio, não é? Onde a gente já tem empenhado o valor de agosto, o valor de setembro. Em setembro, nós vamos ter uma revisão. Eu estou otimista, eu acho que a economia segue crescendo, nós vamos ter condições de fechar esse ano. Aliás, estou dizendo desde o início do ano, estou mais otimista que o ministro Fernando Haddad, até eu brinco muito com ele. Por quê? Porque a economia dos pobres também tem um papel importante no crescimento do PIB. Ali, aquela pessoa que trabalha ali vendendo um espetinho, aquela outra que trabalha lá na agricultura familiar, a produção de todo mundo, em meio a milhões de pequenos, ela tem uma força muito grande. E isso, eu estou andando pelo Brasil, está acontecendo bem forte. Então, eu acho que o Brasil vai crescer acima de 3%. Acredito eu que vamos seguir com saldo positivo de emprego. Veja que o ano passado a gente fechou com 1.650.000 novos empregos em relação ao ano anterior. Este ano, já no mês de junho, a gente já tinha alcançado 1.300.000. Então, a tendência é esse ano a gente ter aí próximo de 2 milhões de novos empregos. Quando você tem mais emprego, mais renda, o que acontece? Mais consumo, mais indústria, mais produção, mais serviço, significa também mais oportunidade. O presidente Lula não teve assim, a roda da economia girando, e quando ela gira no sentido do crescimento, é nessa direção. Claro que quando ela despenca, né, com uma queda, aí também é uma ladeira abaixo, não é fácil segurar. O que a gente fez foi garantir essa integração do social com o econômico e essa preocupação da sustentabilidade. O Brasil é um país que, ao mesmo tempo, reduziu a população na insegurança alimentar, reduziu a extrema pobreza, reduziu pobreza, cresceu a economia, saldo positivo de emprego e reduzindo o desmatamento, reduzindo emissão de CO2. Então, isso é fundamental. Mas esse bloqueio, ministro, não vai chegar lá na ponta? Eu estou bastante otimista que em setembro, na revisão, a gente tem uma condição, não é, de não ter, de liberar não transformar esse bloqueio em cancelamento, tá certo? E eu digo isso porque tem também uma situação de sazonalidade. A economia brasileira, ela tem aquele período, né, do ano que cresce mais, um outro que reduz mais. Eu fui governador e ali eu acompanhava isso de modo muito forte. Ali mês de julho, agosto, é um período que normalmente você tem uma queda na receita. E agora, com o crescimento da economia, a vantagem é que você tem uma sustentabilidade, tem uma estabilidade e ainda, com o crescimento, mais oportunidade. Mas, ministro, além desse bloqueio de 15 bi no orçamento desse ano, para o ano que vem está previsto um corte de 25 bi, que, segundo o governo, vai afetar ali, vai vir a partir de um pente fino em benefícios sociais. Eu queria saber se nesse contexto de corte dá para pensar em reajuste ou em ampliar benefícios como o Bolsa Família, por exemplo? Olha, você
usa a palavra pente fino e eu tenho assim um horror a essa palavra. Sabe por quê? Eu sou de uma geração que viveu um problema grave, que era piolho. Mas vem daí também, né? Era a doença do século. Lembra que os egípcios tinham que raspar a cabeça para poder botar uma peruca para poder se livrar do piolho, né? E tinha aquelas mulheres ali penteando, que me dava Bom, então veja, mas o que o ministro Fernando Haddad está anunciando é que nós estamos trabalhando em várias frentes. Uma delas, o próprio Bolsa Família, é talvez o melhor exemplo. Não é? A gente tinha, de um lado, milhões de pessoas que estavam passando fome, estavam na pobreza e não conseguiam acessar. A gente criou um busca-ativa, fomos lá e trouxemos para dentro, você tem uma ideia, 4 milhões e 400 mil. Ora, se a gente estava em 22 milhões quando a gente assumiu, então passou para 26 milhões e 400? Não, foi diminuir. Por quê? Porque também, quando a gente foi fazer a atualização do cadastro, de um lado nós encontramos muita fraude. Eram pessoas com renda de 160 mil por mês e ganhando o Auxílio Brasil. Pessoas que falsificavam documento, falsificavam o CPF, tinha ali gente que já tinha morrido. Lembra da história de uma moça que levou uma pessoa morta no banco? Então você tinha de tudo. Então, quando a gente vai para dentro e ali busca eficiência no cadastro, encontramos 3 milhões e 700 mil benefícios. O Tribunal de Contas precificou em 34 bilhões de prejuízo ao país por ano, não é? E ali a gente garantiu, não é, toda a regularização. É fácil? Não é fácil. Ao mesmo tempo, o crescimento da economia. Cresce a economia, outras pessoas saem pelo crescimento da renda. Então, eu aposto em 2 caminhos do Bolsa Família. Ainda tem irregularidade? É possível, mas muito pouco, porque a gente chegou a um patamar de 95% aproximadamente de atualização do cadastro. Mas aqui estamos ainda modernizando o cadastro único para ter biometria, para ter leitura facial, para garantir que a gente tenha ali uma integração de dados, né, gigante. Hoje, você tem uma ideia, a gente consegue cruzar 1,3 petabyte de informação. Já ouviu essa palavra? Petabyte. Eu só ouvi quando cheguei no ministério, nunca tinha escutado essa palavra. Então, é uma base gigante de informações, onde a gente tem ali a condição de garantir o direito a quem tem o direito, mas também quem está cometendo fraude, botar para fora. Então, nós temos vários programas. O benefício da prestação continuada, o BPC, o seguro-defesa, o próprio seguro-desemprego, a licença doença, que muitas vezes também estão fraudando, a própria aposentadoria, a pensão. Então, o Brasil passou novamente a olhar, não é, de modo técnico, científico, enfim, para combater fraude. Mas não só isso. Eu digo que quando cresce a economia, a gente garante uma condição de redução de despesa em várias áreas. Veja que, quando alguém está no Bolsa Família, ela também tem o direito, o BPC, ela também tem o direito ao auxílio gás, a tarifa social de energia. Então, quando ela ou supera porque cresceu a renda, ou sai porque estava fraudando, ela sai de todas essas vantagens e daí reduz a despesa. Então, o país olha como fazer crescer a economia para crescer a receita, mas também como cortar despesas e combater fraude. Isso nós vamos fazer. Uhum. Essa reforma do cadastro único, então, além de tirar essas pessoas que estavam fraudando o sistema, ela também interliga alguns benefícios de forma diferente ou é só essa limpa de pessoas que não deviam estar recebendo? Ela interliga, ela tem um olhar de beneficiar também as pessoas. Veja só, ali o presidente Lula é muito claro. Direito a quem tem direito. Se tem o direito ao Bolsa Família, não quero ninguém de fora. Se tem direito ao BPC, uma pessoa com deficiência que não tem condição de trabalhar, não é qualquer deficiência.
tá certo? É uma deficiência que é impeditivo para a pessoa trabalhar. E garantir com isso acesso a um conjunto de benefícios. Um exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. A gente tem aqui um olhar especial para esse público do Cadastro Único, do Bolsa Família, do BPC. Por quê? Quando eu faço uma transferência de renda, ali, eu fui visitar lá uma família, ela recebe 1.050.000, aliás, 1 milhão, quem dera, 1.050 reais por mês, ali para aquela família. Mas ela não tinha casa, precisava pagar o aluguel, pagava 600 reais, então desse dinheiro ela tirava mais da metade para pagar o aluguel. É claro que o que sobrava não era suficiente para a alimentação. Então, quando a gente chega e entrega para ela a chave de uma casa, de um apartamento, e diz, ó, está aqui também a quitação, você não vai pagar, ela tem uma casa, tem uma moradia que é dela, olha só, e ainda não tem a prestação. Aquelas que já tinham o Minha Casa Minha Vida, foi feita a quitação também. Então, da mesma forma, tem pessoas doentes, precisam de medicamento de uso contínuo. Eu agora já cheguei na idade que tem que usar remédio, né, para controlar a pressão, para o colesterol, para a pressão alta, são as doenças que têm remédio de uso contínuo, é caro. Então, o que se faz? Ali ela é atendida na farmácia popular. Então, com isso, você garante a condição de acesso, sim, a vários benefícios. O Bolsa Família, ele é hoje olhado pelo mundo como um modelo, tanto que na Aliança Global, a transferência de renda no modelo do Bolsa Família está na cesta, não é, das alternativas que são consideradas eficientes, porque não é só transferir renda. Transfere renda, mas traz a promoção da dignidade e o apoio para a pessoa crescer. Então, eu acredito que o Brasil, nós vamos ter este mandato até 2026, uma quantidade grande de milhões de pessoas que vão acessar o emprego, vão botar um negócio, vão crescer e não vão precisar mais do benefício. Ministro, só para tranquilizar assim, as pessoas também que estão assistindo, então, apesar desses cortes no orçamento e todo esse rearranjo financeiro, esses benefícios, Bolsa Família, BPC, Auxílio Gás, eles não vão ser mexidos, então? A recomendação do presidente é o contrário. Tem o direito, garante o direito. Ao mesmo tempo, quem ainda está fora e está passando fome e está numa situação de extrema pobreza, nós vamos alcançar. Nós estamos aqui atrás para poder trazer para o benefício. Agora, também um aviso aqui aos fraudadores. Quem arriscar fraudar vai pagar na forma da lei. Nós vamos atrás. Muita gente, inclusive, responde com processo. Tinha esquemas, enfim, aí Tribunal de Contas, Polícia Federal, Ministério Público, combater fraude. Isso aqui é dinheiro de impostos que o povo paga. Então, a gente quer que cada centavo chegue para quem precisa e, ao mesmo tempo, combater fraude. Ministro, e tem previsão de reajustar valores de benefícios? Então, o reajuste do benefício, ele leva em conta o poder de compra, né? Veja só, ao mesmo tempo, a gente fixou ali, o ano passado, mais ou menos $40 a base para entrar no Bolsa Família, né, per capita, né? Ou seja, ali fixamos em R$218 per capita. Aquela família, quando divide a renda que ela tem por um número de pessoas, dá abaixo de 218, ela tem direito ao Bolsa Família. E agora, quando ela tem um emprego, tem a carteira assinada, ela também pode seguir ganhando o Bolsa Família, porque o que conta é a renda. Né? Uma família, por exemplo, de 6 pessoas ganha salário mínimo, ali de um contrato de trabalho. Quando eu divido a renda líquida, dá R$200, está abaixo dos 218. Ela passa a receber o do salário e também o do Bolsa Família. Nós temos cerca de 6 milhões de pessoas que são de famílias que recebem Bolsa Família e recebem o do salário, e outras que recebem do negócio. Então, agora, isso aqui garante uma condição, né, do estímulo ao emprego. Então, o que é que eu lhe digo? Nós temos uma situação em que o poder de compra
ele é medido de acordo com o custo da cesta básica. A cesta básica teve agora, neste segundo semestre, uma ligeira queda, tá certo? No preço. A queda do dólar, a queda assim, o aumento da produção, o plano safra que é subsidiado, tudo isso permite o produtor ganhar o dele, mas também aqui com um preço mais adequado. A gente teve aquela situação do arroz ali, e de vez em quando é um produto que a gente está agora, inclusive, criando um plano especial. A Embrapa acaba de dar uma boa notícia, é possível produzir o arroz também em regiões altas, o que garante aí uma condição de ampliar no Brasil mais produção. Então, eu coordeno uma Câmara com 24 ministérios, por confiança do presidente Lula, que é a CAISAN, onde a gente planeja o que o Brasil vai produzir de alimentos, o que vai produzir para exportar, o que vai produzir para a mesa de brasileiros, o que está chegando em cada região de acordo com a cultura alimentar de cada região. Então, ali a gente traz para a nossa responsabilidade esse acompanhamento, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Pesca, a CONAB, o Ministério da Agricultura, junto com as entidades dos produtores, os pequenos, os médios e os grandes. Então, é uma orquestra que não pense que é fácil, não é, para garantir. Mas, assim, essa decisão ela vai ser tomada no próximo ano. A rigor, para o ano de 24, não há nenhuma previsão, porque na avaliação feita, o poder de compra, ele se sustenta, ele garante a condição da pessoa ter o combate à desnutrição, ter a condição da alimentação saudável e adequada. Quando o senhor fala para 2024, você está falando do orçamento, da peça orçamentária que está sendo Então, formulada? até dezembro de 24 não há nenhuma previsão de reajuste. No próximo ano, na conjuntura do próximo ano, como é que está o preço do alimento, como é que está toda essa situação? A lei já autorizou o governo. O governo tem autorização para, a qualquer momento, preenchendo determinadas condições, fazer ali o reajustamento. Mas eu acho que esperar para ver como é que vai se comportar, eu espero que seja com inflação baixa, com o preço do alimento adequado, porque também beneficia a toda a sociedade. Os mais pobres impactam mais, mas todo mundo ganha com o preço estabilizado. Uhum. Ministro, para falar um pouquinho de eleições agora, queria saber... Estava gostando de novo do papo aqui, hein? Perdão. Queria saber como que o senhor avalia as chances do PT de ganhar algumas prefeituras, inclusive em Teresina, né? E como que o senhor avalia toda essa questão, esse contexto que a gente tem de polarização do PT com o PL esse ano? Olha, nós saímos de uma eleição em 2022 bastante polarizada. E ali teve realmente uma mudança do ponto de vista da disputa nacional. Ali o presidente Bolsonaro estava no PL e ele formou ali um bloco de partido, de lideranças, e isso permaneceu. Eu digo que, de um lado, fazer o país garantir entrar no eixo, uma boa relação internacional, ter controle de inflação, a economia crescer, ter saldo positivo de emprego, funcionar, educação, saúde, vacinação, garantia, ou seja, coisas da normalidade que não estavam funcionando. O resultado disso, eu acho que representará um ganho para o nosso campo político, não só para o Partido dos Trabalhadores. Assim, eu olho para o meu Piauí, por exemplo. Lá nós temos hoje 50 prefeitos e prefeitas do nosso partido. Em 2020, a gente, no nosso campo político, e foi assim, na eleição de 22, a gente tinha 143 prefeitos, prefeitas com mais o MDB, o PSB, PCdoB, o PSD, ou seja, os vários partidos dessa frente. E agora nós vamos crescer. Nós vamos crescer, tanto o Partido dos Trabalhadores como os outros. Teresina, o
o deputado estadual Fábio Novo é um líder muito destacado, um bom executivo, uma pessoa que tem uma capacidade de articulação. Ele hoje tem um time muito forte, mais de 300 vereadores, ali 14 partidos, e é real a possibilidade, inclusive, de vitória no primeiro turno. Ele hoje já tem pesquisas sinalizando a possibilidade de vitória no primeiro turno. Eu sempre digo, em eleição, nada de sapato alto, tem que ter muita humildade, não é? Como se estivesse lá em último lugar. E aí, muito trabalho, respeitar Sua Excelência o povo, como eu sempre digo. E os outros partidos também. Lá a gente estima chegar a 180, 190 dos 224 municípios do nosso campo político. Então, todo mundo com chance de crescer. Eu estou andando pelo Brasil, né? Eu acho que tem várias capitais que nós temos nomes que estão na disputa com chances de vitória, né? Aqui, a deputada Adriana, aqui em Goiânia, né? A Natália lá no Rio Grande do Norte, em Fortaleza, enfim, em várias cidades, em Porto Alegre, enfim, nós temos uma condição real, Blumenau, ou seja, são várias cidades maiores que a gente entra com condições de ir para o segundo turno ou de vitória. E cresce também em pequenos municípios. E não só o Partido dos Trabalhadores. Ou seja, esse campo político, liderado pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, por outros líderes, tem uma condição muito boa de sair da eleição com vitória. A eleição municipal ela é o alicerce para as outras eleições seguintes, né? Ela é importante para a eleição de estadual, de eleição de federal, eleição de senador, senadora e também de governador e presidente. Então, a gente está aqui respeitando a lei, né? Não pensa que é fácil. Lá no meu estado, o pessoal se acostumou com o Wellington Dias a semana inteira lá. Agora é só fim de semana que eu estou indo e olha lá, de vez em quando. Agora mesmo domingo eu estava lá com a programação, teve uma emergência, a gente está cuidando dessa situação da seca na Amazônia. Ainda ontem tivemos uma agenda tratando sobre a seca na Amazônia, o Rio Solimões, o próprio Rio Amazonas, enfim, baixando muito, e todo o apoio para alimentação, combustível, medicamento, como é que a gente vai garantir que as pessoas sejam atendidas. Então eu tenho o quê? De um lado, tocar sino e acompanhar a procissão. Não é fácil. Ministro, para fechar, a gente está estourando o tempo aqui, eu queria saber se o senhor já tem planos para 2026, se pretende concorrer de novo ao Senado, se vai voltar para o Piauí, o que o senhor pensa? Eu sou agora, graças a essa confiança do povo do Piauí, não é assim, o que tem menos ansiedade agora, porque o meu mandato vai até 2030, né? E eu quero contribuir de verdade por toda a minha história de vida, tudo aquilo que eu pude aprender, tudo aquilo que eu conquistei, né? Eu olho para trás, né? Filho de Dona Terezinha, né? Uma professora lá do interior do Piauí, que vive na roça, ela é de origem indígena. Ainda essa semana meu irmão me mandou a imagem, ela lá no meio da roça, fazendo cerca, para você ter uma ideia. O meu pai é um caminhoneiro, né? Uma pessoa de poucas letras, e ali, ajudado por muita gente, e ali com as oportunidades que o país me deu, o Partido dos Trabalhadores é o único partido da minha vida, eu poder alcançar a condição de ter sido vereador, deputado estadual, federal, senador. Fui governador 4 mandatos, 16 anos, 4 vezes no primeiro turno, né? Então, eu quero retribuir com toda essa minha experiência de vida e de trabalho, sou bancário de carreira, a garantir que a gente possa dar conta de dar a mão a quem precisa. O Brasil, realmente eu estou andando pelo Brasil, ainda é muito grave essa situação da população em situação de rua, os indígenas, essa rede. Ontem eu estive conversando com os vicentinos, eu fui vicentino, né? Cuidando ali de milhares de pessoas que são muitas vezes abandonadas, idosas, crianças, adolescentes, mulheres que são violentadas, e ter o privilégio de trabalhar com
uma rede muito competente, o Sistema Único da Assistência Social, o Sistema de Segurança Alimentar, uma equipe muito dedicada, integrado com os estados, com os municípios. Ou seja, eu quero, na verdade, poder chegar em 2026, olhar para trás e, se Deus quiser, a gente comemorar. Quem sabe vir aqui e dizer, olha, bem o que eu disse, Brasil fora do mapa da fome, reduzimos a extrema pobreza para o mais baixo patamar, reduzimos a pobreza. Eu acho que para qualquer ser humano poder contar uma história como essa, e mais, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Você imagina o que é convencer os países do mundo inteiro, a América Latina e o Caribe. Essa semana mesmo, aqui no Itamaraty, fizemos mais uma agenda com os países da América Latina e do Caribe, a União Africana, a Liga Árabe, União Europeia, os países da América do Norte, os países da Ásia, ou seja, garantir que a gente, nessa concertação, possa também melhorar o mundo. Então, puxa vida, para quem, quando eu era criança, meu sonho era ser vaqueiro. Para quem sonhava ser vaqueiro, eu acho que é uma vitória muito importante. Bom, esse foi o nosso Metrópolis Entrevista com o ministro Wellington Dias. A você que nos assistiu, muito obrigada e principalmente obrigada ao ministro por ter vindo aqui com a gente. Olha, eu lhe agradeço e muitas bênçãos de Deus aí para todos nós.